Palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29. Pois vos foi dado gratuitamente em relação a Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Pai, dá-nos reverência diante da tua palavra. Deus, lembra nossos corações que estamos num templo diante do Senhor. E que o Senhor entende crianças, porque delas é o reino dos céus. Mas o Senhor não entende adultos, que não têm reverência ao Senhor. Não têm reverência à tua palavra. Líderes que não têm reverência ao teu chamado, ao teu povo, a ministrar aos teus pequeninos. Meu Pai, nesta noite, Deus, dá-nos coração. Deus, coração guardados de temor do Senhor e da tua palavra, Pai, a cada um de nós outros aqui. Em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Amém. E o tema desta noite é da martiria à soteria em relação a Cristo. Eu fiquei lá em casa me perguntando o que eu ia fazer com um tema desse. Né, Fábio? O que eu ia fazer com um tema tão grego desse? Da martiria à soteria em relação a Cristo. Mas martiria é sofrimento, é ser mártir, é padecer a dor. Soteria é ser salvo. Vem da palavra grega salvação. Martiria vem da palavra grega sofrer. E soteria vem da palavra grega ser salvo por Cristo mediante a graça em relação a Cristo. O versículo trata dos dois pontos teológicos. Pois a vós foi dado gratuitamente em relação a Cristo. Não só o crer nele, a salvação, mas também o padecer por ele, o sofrimento. Então, a nós foi dado esse caminho, um caminho incrível da martiria à soteria, ou seja, do sofrimento até a salvação. E incrivelmente, o que nos desarma, o que tira o chão dos nossos pés, é que todo esse caminho de sofrimento até a salvação, nenhum dos sofrimentos irá nos auxiliar a ser salvos ou não. O chamado de Deus, a escolha de Deus foi gratuita no amado, foi espetacularmente baseada na sua soberania e não em nosso sofrimento. Então, por que essa martiria sobre nós? Então, por que tantos percalços até chegar a esta soteria ou esta salvação sobre nós? Mas ele começa dizendo, pois vos foi dado gratuitamente em relação a Cristo. Foi concedido, foi dado, de forma gratuita. Incrivelmente, com a queda de Adão e Eva, com o pecado sendo introduzido na história da existência, na raça humana, de uma forma muito peculiar, de uma forma muito incrível, nós fomos afastados de tudo que era belo de Deus, da sua imagem e semelhança, da sua eternidade, do seu amor, da sua infinita grandeza, do seu cuidado sobre o homem. Nós fomos afastados pelo pecado, e isso foi nos concedido novamente, gratuitamente em relação a Cristo. Nos foi concedido. Nada, incrivelmente, do que temos, podemos, entendemos e cremos em Jesus e em Deus foi conquista nossa. Tudo foi dado gratuitamente por Cristo Jesus. Em João, no capítulo 6, no verso 44, o próprio Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu, se ele for atraído pelo Pai, no último dia o ressuscitarei. É Deus que nos atrai, é Deus que nos dá gratuitamente, ou não nos dá gratuitamente. Eu acho incrível esse ponto da vida cristã, que Deus simplesmente me amou, ou simplesmente não me amou, que Deus simplesmente me escolheu, ou simplesmente não me escolheu.
Aqui João traz a glória de ser atraído. Quando a gente estuda na escola, quando a gente vai estudar as forças, os polos, os ímãs, e o ímã eletrônico, ou o ímã magnético, ou o ímã elétrico, enfim, a força de atração. E essa semana eu me deparei com duas coisas muito incríveis. Uma, estudando o planisfério, a Terra, o globo. Um aluno de 8 anos de idade parou minha aula por 20 minutos tentando provar para mim, para a turma, que a Terra é plana. Se ela não fosse plana, a água caía. E ele tinha visto um cientista. Cara, eu quase concordei com ele só porque ele havia estudado. Porque ele havia visto um cientista falando numa das TVs a cabo que a Terra é plana. Para de vocês, pastor Carlos acredita que a Terra é plana. E aí o outro, na aula do governo do município, tentou provar para mim que o Bolsonaro era prefeito de Goianésia. Que eu nunca tinha visto o jornal, porque toda hora fala em Bolsonaro. Mas, enfim, quando a gente vai falar do poder da atração no ímã. Só mencionei isso para contar que a gente se diverte dando aula. Né? A gente passa raiva, mas de vez em quando a gente se diverte. Quando a gente vai estudar o poder da atração. É uma coisa incrível. Você já brincou com ímã quando era pequeno? O ímã tem polos. Quando você pega o polo certo, ou seja, o positivo com o negativo, eles batem e grudam, eles se atraem. Positivo é Deus, que é perfeito, sem pecado, sem erro, sem sombra de variação, de dúvida. Negativo sou eu, que sou imperfeito, que sou cheio de falhas, que sou cheio de pecados. Mas quando vem o polo positivo de Deus e o polo negativo do João Braga, isso me atrai até Deus. Contrapartida, quando a gente pega os dois ímãs com o mesmo polo, isso causa uma repulsão. Já brincou de empurrar o ímã com outro ímã? Aí vem Deus com o seu polo positivo e veio o João Braga com a sua arrogância, fedida, maltrapilha, imunda. E é inevitável que Deus me expila. Ele falou com uma figura de linguagem cotidiana no Novo Testamento, aliás, no Apocalipse, vomitar-te-ei da minha boca. Já segurou o vômito? Já travou os dentes, segurou? É quase impossível. Eu comparo o vômito à erupção vulcânica. Depois que o trem ferve, difícil segurar. É expelida para fora com uma força tão grande, tão violenta, que se você, professor, não der o pulo, o menino vomita em você. Já aconteceu. Quando o menino fala, aprendi lá em João Manuel. Quando o menino fala, te quero gunitar, saia correndo. Na maior velocidade que você puder. Ou você será atingido. É assim a repulsa de Deus ao polo positivo da minha arrogância, da minha imundícia, dos meus talentos, das minhas capacidades, da minha soberba, da minha humanidade caída. Fique imaginando quando Deus for me vomitar, com que velocidade, com que gosma isso será. Fique imaginando ser repelido. Mas também fique imaginando ser atraído. E o versículo diz que ninguém pode ir até o Pai, se o Pai mesmo, a quem enviou Jesus, não o atrair. Incrivelmente eu devo ser atraído. Eu preciso ser atraído. Porque de quebra eu ganho a ressurreição dos mortos no último dia.
Olha o que Jesus diz: o Pai, se o Pai não me atrair, eu o ressuscitarei. Quando o Pai o atrair, e ele vir até mim, eu o ressuscitarei no último dia. Cabal, final, espetacularmente, a graça infinita de Deus me levantando. Eu acho tão espetacular quando o Apocalipse de João, na sua revelação, ele diz: o mar dará conta dos seus mortos. Imagine você quem estiver na praia no dia do juízo e começar a levantar das ondas os mortos que se afogaram e nunca foram encontrados. A Bíblia diz que isso irá acontecer. Mas não é o mais terror, não. O mais terror diz que a terra dará conta dos seus mortos. A terra vai começar a se abrir, como foi no dia da crucificação, e os mortos se levantarão e irão atraídos até Jesus Cristo. Mas o terror não para aí, não. O texto também diz que a terra dará conta dos seus mortos, o mar dará conta dos seus mortos, e o fogo dará conta dos seus mortos. Imagina ali do seu lado uma língua de fogo jogando um morto vivo, que era morto, mas que agora está ressuscitado do seu lado. O mar, a terra, o fogo, dando conta dos seus corpos, dando conta dos mortos para o grande dia do Senhor. A nós foi concedido gratuitamente em Cristo. A nós foi concedido, e aqui especificamente no texto, ele diz que a nós foi dado de graça a martiria e a soteria. Incrivelmente o texto diz: pois vos foi dado gratuitamente em relação a Cristo, não só o crer nele, a soteria, salvação, mas também o padecer por ele, a martiria. Foi te dado, porque ele te atraiu gratuitamente. Esses dois pontos teológicos. Vamos começar com a martiria? Foi-vos concedido o padecer por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 41, diz assim: e os apóstolos saíram dos sinédrios, alegres, felizes, jubilantes, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. Os apóstolos, julgados, cuspidos, presos, saíam felizes, saíam jubilantes, porque haviam sido achados dignos por Deus de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. A nós foi dado padecer por ele. Mas o sofrer por Cristo é algo espiritual, é algo sobre-humano, é algo espetacular. E nós saímos por aí achando que todo sofrimento, estou sofrendo por Cristo, e não. Veja bem, eu resolvi viver uma vida dissoluta, vou falar assim bem elegantemente, para não me ofender. Eu resolvi viver uma vida dissoluta, sem padrões, sem parâmetros. E fui para o Iago, para o Ian, uma péssima testemunha. Passava minhas noites nas orgias, né, companheiro? Passava minhas noites nos gamers. Passava minhas noites, eu, adulto, na vadiagem, mostrando para o Iago e para o Ian que esse tipo de vida é que é legal. Aí existe uma lei na face da terra chamada da semeadura. Aí não demora muito, eles crescem, engordam, viram umas baleias e resolvem fazer graça, devolver aquilo que eu havia lhes dado. E aí eu tenho 2 filhos inúteis, imprestáveis, que não trabalham, que não cumprem horários, que não cortam os cabelos. Daquele jeito que eu gosto. E aí eu chego aqui na igreja, e aí a hora que o irmão vice-moderador vai passar com o microfone para os pedidos de oração, e chega em mim, eu faço aquela ladainha. Ore
ore por mim, porque eu estou sofrendo tanto, porque meus filhos não prestam, não estudaram, não tem trabalho, bibibi. Não, martiria não é isto. Isto é a lei da semeadura. Você plantou, você colheu. Martiria tem um fio pequeniníssimo, um fio quase invisível. Martiria é assim. Ele levanta às 4:30 da manhã todo dia para ler, para mostrar para o Iago e para o Ian que um homem sem leitura é um homem fadado a salário mínimo. E que viver com salário mínimo na atualidade não dá nem para pagar a conta de luz do ar-condicionado. Eu levanto e saio correndo para chegar na escola na hora, para trabalhar na hora, trato os meus alunos com educação, as pessoas com educação, ainda que eles me tratem, ainda que as mães me esculachem, eu mantenho a minha plenitude e sou educado para mostrar para eles que esse papo que a minha educação depende da sua é papo de Satanás, não depende não. Eu sou educado porque eu amo meu Jesus, não é porque as pessoas são educadas comigo. Pago as minhas contas para eles não verem a luz cortada, para não ver nenhum cobrador dando chilique, agiota dando usura na porta da minha casa. E eles veem tudo isto. Aí eles crescem. Mas eles olham para mim e falam assim, mas a vida deles foi muito chata. É muito chata essa coisa de ser certo, essa coisa de pagar as contas, essa coisa de andar limpo, essa coisa de andar arrumado. Isso é muito chato. Não quero ser assim, não. Eu vou ser rebelde. Aí eles resolvem viver de salário mínimo o resto da vida deles, vadiando, bagunçando. Aí eu vou ter que dobrar o meu joelho. Isso é martiria. Quando eu padeço. Sabe? Quando você transa com sua namorada ou com seu namorado, e você engravida, e você vai ter que pagar todo o preço disso, que não fica barato. Isso é a lei da semeadura. Agora, quando você olha para o seu relacionamento e diz, vamos esperar, isso é martiria, isso é obedecer a Cristo. É mais ou menos assim, o padecer por Ele é quando me vem uma dor, um sofrimento, porque eu quero obedecê-lo. A lei da semeadura é quando me vem um sofrimento, um padecimento, porque eu fui rebelde à sua palavra. Mas a nós foi concedido padecer por Cristo. Foi te dado gratuitamente em Jesus a condição, o chamado, a espetacular obra de vez em quando, não precisa ser todo dia, não. Não estou sendo radical de achar que você tem todo dia, tem que padecer por Cristo, mas de vez em quando, obedecê-lo, ainda que isso custe a sua alegria com este mundo, ainda que isso custe o seu prazer com este mundo, ainda que isso custe a sua amizade com as perebas desse mundo, ainda que isso lhe custe as trevas que este mundo jaz, a martiria que lhe foi concedida, ela é fruto da obediência. Então não é muito difícil você saber quando você está tomando na cara, porque você não teve brilho na cara, de quando você está sofrendo por amor à palavra de Deus. Os dois atos têm preço. Quando eu resolvo viver absolutamente, tem preço. Quando eu resolvo viver a palavra de Deus, tem preço. O que eu não posso esquecer, e que seria injusto da minha parte, como chamado de Deus para a palavra, era não contar a você que foi te dado gratuitamente em relação a Cristo, o padecer por Ele. Mas cedo ou mais tarde, para ter aquela intimidade com Cristo. Não falo ainda de soteria, falo de martiria. Mas para mais cedo ou mais tarde, né, Max? Mas para mais cedo ou mais tarde, eu ter aquela intimidade
com Cristo, eu precisarei contrariar o mundo e obedecê-lo. E voluntariamente trazer sobre mim essa martiria da qual Paulo fala aos filipenses. A vocês foi dado também, em relação a Cristo, gratuitamente, o padecer por ele, o sofrer. Paulo fala aos Gálatas de uma outra forma tão brilhante isto. Ele fala, eu trago as marcas da cruz no meu corpo. Nós tivemos ao longo da história da humanidade, nós tivemos São Francisco de Assis, com as chagas, com os estigmas brotando do seu corpo. Tivemos tantos outros homens de forma tão intensa, de forma menos intensa, e hoje nós chegamos no período da graça, onde tão somente deveríamos dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Quero cumprir tua palavra, quero cumprir teu chamado, quero cumprir os teus quereres. Fala-me, envia-me. Mas eu disse que é da martiria à soteria em tudo em relação a Cristo. Porque a voz foi dada gratuitamente em relação a Jesus. Não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Se foi nos dado a martiria em Cristo Jesus, foi nos dado também o crer nele, a soteria. E João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que obra espetacular de Deus em nós. A gente, às vezes, para e olha para Cristo na cruz e todo o seu chamado sobre nós, e parece que é algo muito pesado. Mas antes de ser algo muito pesado, nós devemos ter em mente que a nós foi dado, em primeira instância, antes de o padecer por ele, foi nos dado o crer nele. Viu que na sequência de Paulo, o crer nele está em primeira instância? Foi dado crer nele, mas também o padecer por ele, mas foi nos dado crer nele. Olha, contudo, aos que receberam, você não tem que conquistar, você não tem que tomar posse, você não tem que lutar. Aos que receberam, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito. Você não tinha o direito de ser filho de Deus. Eu acho isso incrível. Quando eu acordo, olho para o meu espelho e entendo que eu não tenho o direito de ser filho de Deus, mas que foi me dado gratuitamente em relação a Cristo. Falava com um desviado nesta semana, uma boa conversa, longa e boa conversa. Eu disse, filho, por que você não volta para a igreja? Adivinhões. O que ele disse, porque ele não volta para a igreja? O que eu mais quero é voltar para a igreja, mas eu tenho vergonha. Ah, pastor, ele me disse lá no WhatsApp, você não sabe o que eu fiz, eu pequei. Bebi, fiz isso, fiz aquilo. Eu disse, filho, que não sabe é você, que eu te perdoo, porque Cristo, antes de eu te perdoar, já havia te dado o direito de ser filho de Deus. Essa semana, lá na minha fatídica e divertida turma, o horário da aula de música com o horário da recreação colidiu. Então, entre recreação e música, violão é prioridade. Vai para o violão e fica um dia. Então, na quarta-feira, sem recreação. Ah, mas eles chegaram do violão. E o mesmo da Terra é Plana, ele é meio advogado dele. Crente, né? Esses meninos de igreja é só Jesus na causa. E ele já chegou, já disse assim, professor, incrivelmente, naturalmente, porque nós começamos esse ano online e fica paia as mães me chamar de ti, né?
Então as mães me chamam de professor, e esse ano a minha turma me chama de professor, estou achando o máximo isso. Afinal de contas, sou irmão do pai de ninguém lá. Então, professor, diga, mas é direito nosso ter a recreação. Eu falei assim, sei, ninguém falou que não é, só não vai ter. Mas é direito. Eu falei assim, é direito de vocês também ter aula de música. E deixa eu contar um treino para vocês, não sou eu que faço horário. Então não posso fazer nada se chocou o horário. Então contente-se. Porque entre a aula de violão e a recreação, a aula de violão é mais importante. Vocês olham para cá e olham para lá. Está vendo? Os pátios estão cheios. Porque agora é o horário de outras turmas. Não tem jeito. Mas, incrivelmente ao ser humano, é inerente, Ednilton, a raça humana exige direito. Se você estiver na fila do supermercado e alguém passar na sua frente, você chama o gerente. É nosso, está inerente em nós exigir os nossos direitos. O que costumeiramente não sabemos é que nós não temos direito de ser filho de Deus por causa do pecado. E isso foi nos dado gratuitamente em Cristo. É tipo a aula de violão com a recreação, ou um ou outro, ou o pecado, ou o Filho de Deus. E nós, pela raça humana, escolhemos o pecado. Perdemos o direito. Mas aí Deus, na sua infinita bondade, Ele vem. E Ele diz, eu vos dou gratuitamente o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é a soteria. A salvação proposta pelo Novo Testamento não vem do seu querer, não vem do seu saber, não vem da sua beleza, não vem da sua importância. A soteria, de fato e de verdade, verdadeira, nua e crua, neotestamentária, crucificada, ressuscitada e ascendida aos céus, vem pela escolha soberana de Deus. Em Cristo Jesus foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus, o de crer nele. É um dom, é um presente glorioso que eu posso ou não desfrutar. Eu ganhei, vou até contar isso porque a pessoa não vai ver, é de uma outra religião muito complexa, que não bate muito com crente. Mas ela ia trabalhar comigo o ano passado, como professor de apoio da sala. Tinha um menino DA, deficiente auditivo, só que aí não deu certo, o menino foi para outra turma, enfim, acabamos não trabalhando, mas nós trabalhamos uma semana. E no primeiro dia ela chegou, muito educada, ela costumeiramente é muito educada, e me deu um presente. Disse, olha, nós vamos trabalhar junto, e eu vi isso aqui, acho que você vai gostar, e comprei de lembrança para você, e tá? Um canivete suíço, aquele tem garfo, faca, um monte de coisa, legal, né? Eu abri, olhei, fechei, pus no papelzinho, no saquinho, na capinha, pus no saquinho que estava, levei, pus na gaveta da minha mesa do computador, e vocês acreditam que vai completar 2 anos que está lá, sem eu nunca mais ter aberto. Porque no meu dia a dia, eu não acho uso para ele. Tem neguinho, e branquinho, amarelinho, encardidinho, todo tipo de gente que faz isso, com esse maravilhoso presente que Deus dá, o direito de se tornar filho de Deus. Pega e põe lá na gaveta, em amor, pela graça, em relação a Cristo Jesus, por Deus a você. Você recebe ou não, você usa ou não. E para encerrar, foi-vos dado gratuitamente em relação a Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. E Efésios 2:8 corrobora isso daí. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de nada que você possa fazer. É um dom de Deus. Foi Deus que operou em nós, tanto crer quanto padecer por ele. Talvez o que nos reste seja chegar em casa e dizer, Senhor Deus, tem misericórdia de mim,
e não me deixa fora dos teus planos. Não deixa a minha mente obscura, cheia de direitos, arrogante, nojenta, fechar os meus olhos espirituais para que eu não te veja. Mas antes, me mostre que foi dado gratuitamente em relação a Cristo, é dom de Deus, por meio da fé, pela graça, e nunca, jamais, em circunstância alguma, virá de você, virá de mim mesmo. Então, da martiria à soteria em relação a Cristo, tanto o crer quanto o sofrer, tanto a martiria quanto a soteria, jamais virá de você mesmo. Ela sempre virá de Deus, gratuitamente, no amado, em relação a Jesus Cristo. Pai, eu te dou graças. Te louvo pelo que a tua palavra faz sentido para mim. Eu te agradeço, ó Pai, porque, Deus, tantas circunstâncias, tantas dificuldades nesse caminho tão árduo da vida cristã, tantas também vitórias, tantas circunstâncias boas, tantas pessoas, ó Deus, que lutam por viver dignamente de Ti. Ó Deus, por tudo, ó Deus, que tenho visto, ouvido e crido e visto, ó Deus, o Senhor, ó Deus, tem aberto os meus olhos para Te conhecer, para Te enxergar, para ver a Tua palavra. Obrigado, Deus, por todos os sofrimentos, obrigado, Deus, por todas as vitórias, obrigado, Deus, pela Tua salvação. Tudo é dom do Senhor, meu Pai. Eu creio em Ti, eu deposito em Ti, eu me entrego a Ti, meu Pai. Deus, eu coloco a Tua igreja diante do Senhor, meu Pai. Cada uma vida aqui, meu Deus, tantas vidas perdidas, tantos filhos sem pais. Meu Deus, chama a Ti. Tua palavra diz que é o Senhor que atrai. Tua palavra diz que é o Senhor que dá o direito de ser filho. Tua palavra diz que o Senhor é quem nos torna dignos de padecer por Cristo. A chama, Deus, não deixa longe de Ti, meu Pai, porque o Senhor já perdoou, o Senhor já amou, o Senhor já deu gratuitamente em Cristo ali na cruz. Todo perdão, castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu Te louvo, Pai. Te louvo, ó Deus, até por aqueles, ó Deus, que irão se perder no lamaçal do pecado, das drogas, da prostituição, porque eu quero aprender a crer que tudo é Teu, que cada uma vida aqui, ó Deus, é Tua. Eu Te louvo, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que irão entender o Teu reino, irão Te servir, irão encher os seus corações de Ti, e não ter prazer em nada além de glorificar o Teu nome, Pai, de fazer o Teu nome notório. Te louvo pela existência, te amo acima da igreja, acima das pessoas, acima das mazelas, acima das vitórias, Pai. Eu amo Teu nome, Teu reino, e a expectativa da Tua volta, Pai. Deus, enche nossos corações da humildade, Senhor, para receber gratuitamente em relação a Cristo, o crer nele, o padecer por Ele, o cumprir a Tua vontade. Toma cada vida e guarda na Tua presença, na Tua palavra, Deus, em um nome do Senhor Jesus.